Dando continuidade, então, ao nosso estudo de autovalores e autovetores, a gente vai agora, então, trabalhar com uma transformação linear, um operador linear. Né? Primeiro, eu preciso entender quem é a matriz, né? Lembra que eu preciso da matriz T. No caso, se é do R2 para R2, é uma matriz ABCD, que multiplica o vetor XY para gerar isso aqui. Então, AB vezes XY vai dar 4x mais 5y, CD vezes XY vai dar 2x mais y. Então é fácil perceber que a matriz é 4, 5, 2 e 1. A primeira linha é 5, os coeficientes aqui. Segunda linha, 2 e 1, os coeficientes na segunda coordenada do operador. Feito isso, o que eu vou fazer? Se antes eu fazia A menos lambda I, agora eu vou fazer da mesma forma, né? T menos lambda I. Dá na mesma, pessoal. E eu vou fazer o quê? O determinante disso tem que dar 0. Para que existam esses autovetores que geram autovalores que geram autovetores não nulos. Então vamos lá. Determinantezinho, subtrair o lambda na diagonal principal, vou multiplicar a diagonal principal menos a diagonal secundária, distributiva, lambda ao quadrado, menos 5 lambda, mais 4, esse mais 4 menos 6, vai ficar menos 10, desculpa, vai ficar menos 6. Então eu tenho uma equação quadrática, cuja soma das raízes é 5, o produto é menos 6. Então as raízes são 6 e menos 1. Está aqui. Aparentemente eu já achei os dois autovalores. Preciso achar os autovetores para confirmar isso. Então, para lambda 1 igual a 6, o que acontece aqui? Lembra da equação lá, né? Vai ser o T menos lambda I, matriz, não determinante, vezes o V, que tem que dar um nulo. Trocando lambda por 6, eu vou ter aqui 4 menos 6, que dá menos 2, e aqui 1 menos 6, que dá menos 5. Então essa matriz vira menos 2, 5, 2 menos 5. Quando eu monto o sistema, nota que as duas equações são iguais. A única coisa que aconteceu é que eu multipliquei por menos 1. Né? Então, basta eu isolar o x numa delas aqui, ou seja, eu somo 5y lá, divide por 2, x igual a 5y sobre 2. Professor, eu podia isolar o y e escrever o y em função do x? Também. Tá? Ia chegar que o y é igual a 2/5 do x. Tudo bem, sem problema nenhum. Vai chegar na mesma família de vetores. No caso aqui eu escrevi 5α sobre 2 e alfa. Se você tivesse feito o contrário, você colocaria alfa e 2/5 de alfa no y. Tá? Lembrando, né, continua valendo, que o alfa pertence aos reais não nulos. Então aqui está a primeira família de autovetores associada ao autovalor 6. Quem é o segundo autovalor que eu tenho? Menos 1. Substitui o lambda por menos 1 lá na matriz. 4 mais 1, que vai dar 5. Então a primeira linha vai ficar 5 e 5. E 1 mais 1, que vai dar 2. A segunda linha vai ficar 2 e 2. Então meu sistema vai ficar 5x mais 5y igual a 0. 2x mais 2y igual a 0. O que é equivalente a x mais y igual a 0. Né? Porque os coeficientes são iguais. Se eu dividir a primeira equação por 5, dividir a segunda equação por 2, dá a mesma equação. Isolou o x igual a menos y, ou y igual a menos x. Ou seja, são vetores que as coordenadas são opostas. Então a minha segunda família de vetores, se eu quisesse aqui, né, para ser um pouco mais criterioso, poderia escrever o beta igual a reais não nulos, é menos beta e beta, ou beta e menos beta, dá na mesma. Segunda família de autovetores associadas ao autovalor menos 1. Legal? Bem tranquilo isso, né? Bem tranquilo, não é nada absurdo. O que vai mudar um pouquinho é quando você tiver uma matriz um pouco maior. Vai dar um pouco mais de trabalho. Vamos ver o que vai acontecer num operador linear do R3 para R3. Então eu tenho aqui o operador linear, 3x menos y mais e, menos x mais 5y menos z, x menos y mais 3z. Lembrando que isso daqui tem que ser representado por uma matriz T, agora de R3 para R3 é de terceira ordem. Então é ABC, D, E, F, G, H, I.
É esse formato de matriz. A primeira linha, ao multiplicar x, y, z, vai formar o primeiro componente, então 3 menos 1 e 1. Depois, menos 1, 5 e menos 1. Depois, 1, menos 1 e 3. Então tá aqui. Desenhei, né, a minha transformação através de uma matriz. Então eu vou analisar essa matriz. 3 menos 1 e 1, menos 1, 5 e menos 1, 1 menos 1 e 3. Vou fazer já o determinante. O determinante disso menos lambda i. Então é 3 menos lambda, 5 menos lambda, 3 menos lambda na diagonal principal. Lembra como que calculou o determinante de terceira ordem, né? Multiplica 3 vezes no sentido da diagonal principal e depois 3 vezes no sentido da diagonal secundária, mudando o sinal. Então aqui, ó, 3 menos lambda i vezes 5 menos lambda, desculpa, 3 menos lambda vezes 5 menos lambda vezes 3 menos lambda, opa, 3 menos lambda nos dois aqui, ó, é 3 menos lambda ao quadrado, vezes 5 menos lambda. Depois, menos 1 vezes menos 1 vezes 1, dá 1. 1 vezes menos 1 vezes menos 1, dá 1 positivo também. Aí vem no sentido contrário. 1 vezes 5 menos lambda vezes 1, vai dar 5 menos lambda, vou colocar um menos na frente. Menos 1 vezes 3 menos lambda, vai dar 3 menos lambda, vou colocar um menos na frente. E a mesma coisa, 3 menos lambda vezes menos 1, vai dar 3 menos lambda, vou colocar um menos na frente. Então eu vou chegar nessa expressão toda. Quando eu tirar os parênteses, eu vou ter aqui, ó, mais lambda, mais lambda, mais lambda, ou seja, 3 lambda. E eu vou ter menos 5, menos 3, mais 2. Então, menos 5 com menos 3 daria menos 11. Mais 2 vai dar menos 9. Então eu fiquei com essa expressão. Tem que resolver essa equação. Puxa, professor, mas do jeito que está, assim, não está fácil de enxergar, né, a solução. Se eu fizer aqui esse produto notável e distribuir, vai chegar numa equação de terceiro grau. Vamos trabalhar um pouquinho algebricamente? 9 e 3 teria um 3 que eu poderia colocar em evidência. Mais do que isso, eu vou colocar um menos em evidência. Lógico que o que é positivo vai virar negativo e o que é negativo vai ficar positivo dentro do parênteses. Colocando menos 3 em evidência, eu consigo sobrar aqui menos 9 dividido por menos 3, 3, e 3 lambda dividido por menos 3, menos lambda. Isso aqui é parecido com isso aqui, não é? O que quer dizer que eu tenho um fator aqui que multiplica, lógico que aqui está o quadrado, então tem n vezes 2, que é igual a um fator aqui que está multiplicando também. Posso colocar esse fator 3 menos lambda em evidência. Desta primeira parte sobra ainda um 3 menos lambda e um 5 menos lambda. Dessa segunda parte vai sobrar só o menos 3. Agora sim, desenvolve isso daqui. Menos lambda vezes menos lambda vai dar lambda ao quadrado. Vai dar menos 3 lambda com menos 5 lambda, menos 8 lambda. 3 vezes 5, 15, menos 3, 12. Tá aí. Cheguei numa equação que é conhecida como equação do produto nulo. Uma equação do produto nulo, ela tem raiz quando uma das duas partes, ou mais, né, duas ou mais partes que estão se multiplicando, forem zero. Se isso aqui for zero, 0 vezes isso dá zero. Se o segundo for zero, 0 vezes o primeiro vai dar zero, para qualquer valor que seja o outro. Né? Então, primeiro eu vou igualar 3 menos lambda zero. Daqui eu tiro a primeira raiz, lambda 1 igual a 3. Depois eu vou igualar o lambda ao quadrado menos 8 lambda mais 12 igual a zero. Equaçãozinha de segundo grau. A soma das raízes é 8, o produto é 12. Dois números que multiplicados dão 12 e somados dão 8. 2 e 6. Então daí, eu tenho já 3 lambdas, ou seja, eu tenho 3 possíveis autovalores. Vamos procurar os autovetores. Primeiro o lambda 1. Deixei aqui anotado quem é a minha matriz T menos lambda I. Matriz, tá? Que ficou como determinante, mas é matriz. Vou ajustar isso depois no slide. Aqui a gente vai estar para todos assim. Mas eu deixei aqui anotadinho para lembrar. Então, para lambda 1 igual a 3, 3 menos 3 vai zerar aqui, 5 menos 3 vai dar 2 aqui, e aqui vai zerar. Beleza? Vezes V tem que dar um nulo. Então, gerou esta matriz vezes XYZ que tem que dar um nulo. Isso é um sistema. E eu vou resolver, como é um sistema 3x3, eu não vou tentar resolver isso aqui que nem eu fazia antes quando era 2x2. Aqui eu vou direto para aplicar a fórmula de eliminação de Gauss. Ou seja, já vou construir aqui a minha matriz ampliada. 0, menos 1, 1 e 0. Menos 1, 2, menos 1 e 0. 1, menos 1, 0 e 0. E eu vou escalonar
de baixo para cima, ao invés de escalonar de cima para baixo. Então eu vou manter a terceira linha do jeito que está, a primeira também não preciso mexer porque já é 0, e a segunda eu vou somar com a terceira, que aí 1 menos 1 mais 1 vai zerar. 2 menos 1 dá 1, menos 1 mais 0 dá menos 1, igual a 0. Agora eu vou pegar a primeira e vou somar com a segunda, que daí menos 1 mais 1 vai zerar também. Menos 1 mais 1 é 0, 1 menos 1 também é 0, e eu cheguei aqui, ó, num sistema possível e indeterminado. Mas é lógico que eu queria isso, né? Eu queria esse tipo de sistema, para que eu tivesse possibilidade de ter vetores não nulos. Então, eu já digo aí que a minha terceira variável z vale alfa. A segunda equação me mostra que y menos z é igual a 0. Se o z é alfa, isolo y igual a alfa. A primeira equação me mostra que x menos y é igual a 0. Desculpa, a terceira equação me mostra que x menos y é igual a 0. Se y é alfa, x é igual a alfa. E aí eu caio então na minha primeira família de autovetores. Alfa, 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 ou seja, vetores que têm as três coordenadas iguais, associadas ao alto valor 3. Beleza? Próximo alto valor. Lambda 2 igual a 2. Aqui a mesma matriz T menos lambda I. Substituindo lambda por 2, 3 menos 2 vai dar 1, 5 menos 2, 3, e aqui 1 também. Vai para o sistema. Agora eu vou escalonar de cima para baixo. Então eu vou somar a primeira e a segunda com a primeira e subtrair a terceira com a primeira. Menos 1 mais 1 é 0, 3 menos 1 é 2, menos 1 mais 1 vai dar 0. E aqui embaixo, nota que as linhas são iguais, então já vai zerar completamente a terceira linha, como era de se esperar um sistema possível e indeterminado. Daqui eu já vou tirar então que z é igual a beta. Beleza? Z é igual a beta. Essa segunda equação só tem coeficiente no y. Como que ela está escrita aqui? Ela está escrita aqui 2y igual a 0. Gente, 2y ser igual a 0 só é viável se o y for 0. Então a coordenada y desse autovetor não vai estar em função de beta, vai ser sempre 0. Serão vetores onde a segunda coordenada é sempre igual a 0. Isso pode acontecer, uma coordenada ser 0, duas coordenadas, o que não pode é ser o vetor nulo, tá bom? E a primeira equação? A primeira equação é x menos y mais z igual a 0. O y é 0, então ele não vai interferir aqui. O z é beta, isolo o z, x igual a menos beta. Conclusão, a minha segunda família de autovetores é menos beta, 0 beta, associada ao alto valor 2. Mas eu tinha 3 autovalores. Era o 3, o 2 e o 6. Então eu vou novamente fazer a análise, só que agora para o lambda igual a 6. Então vai ficar 3 menos 6, 5 menos 6, 3 menos 6 na diagonal principal. 3 menos 6 é menos 3, 5 menos 6 é menos 1. Vai para o sistema. Vai escalonar. Nota que como eu tenho 1 aqui, é mais fácil escalonar de baixo para cima de novo, tá? Então eu vou somar a segunda com a terceira e vou fazer a primeira mais o triplo da terceira, né? Daí 3 menos 3 vai zerar. Então 3 menos 3 é 0, menos 1 com menos 3 vai dar menos 4, e 1 com menos 9 vai dar menos 8. 0, menos 4, menos 8. A segunda equação, somando, menos 1 mais 1, 0, menos 1 com menos 1, menos 2, menos 1 com menos 3, menos 4. Agora eu preciso continuar o escalonamento. Veja que se eu multiplicar esse cara por menos 2, ele vira 4. E aí 4 menos 4, 0 aqui. Então eu vou fazer a primeira linha igual a primeira menos o dobro da segunda. 4 menos 4 é 0, 8 menos 8 é 0, zerou uma linha inteira, como era de se esperar. Então a minha terceira coordenada z vai ser gama. Chamei de gama agora, já foi alfa, já foi beta, na terceira eu usei o gama. A segunda equação diz que menos 2y menos 4z é igual a 0. Se eu dividir todo mundo por menos 2, ficaria y mais 2z igual a 0, ou y igual a menos 2z. Se z é gama, y igual a menos 2 gama. A primeira equação, x menos y menos 3z igual a 0.
Vou substituir o y por menos 2 gama e o z por gama. Então aqui vai ficar menos 3 gama e aqui menos com menos vai ficar mais 2 gama. Menos 3 mais 2 vai ficar menos 1. Isolou, x igual a gama. Portanto, a minha última família de autovetores associadas ao alto valor 6 é do tipo gama, menos 2 gama e gama. Aí estão, então, as 3 famílias de autovetores e os 3 autovalores associados a ela. Aqui está só a terceira, eu vou relembrar aqui com vocês lá, né? Que apareceu antes no vídeo. Então, o V1 tinha dado alfa, 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 associada ao lambda 3 igual a 3. E o nosso V2 tinha dado... Deixa eu só confirmar aqui que eu não lembro de cabeça. Mas o V2 tinha dado beta... menos beta, zero beta. Menos beta... Lembrava que tinha um sinal negativo, não lembrava onde. Zero beta associada ao lambda 2 igual a 2. Professor, o que acontece se eu mudar a sequência das raízes? Porque as raízes de uma equação não tem uma sequência específica. Não tem problema nenhum. Vai mudar a sequência dos teus autovetores, mas isso não muda nada. Então, se o V1 que apareceu para mim, para você aparecer como V3, se o teu V2 for o meu V3, não tem problema nenhum. Desde que, é lógico, eu não posso associar o alfa, alfa, alfa com outro alto valor. O alfa, alfa, alfa vai estar associado ao 3, o menos beta, zero beta vai estar associado ao 2, e o gama, menos 2 gama, gama vai estar associado ao 6. Poderia ser alfa, menos 2 alfa, alfa, vai estar com 6. Gama, 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 vai estar com 3. Entendeu? Pessoal, com isso a gente fecha esse conteúdo, tá? Estude bastante, semana que vem temos prova, e fica faltando só uma parte do conteúdo para a última semana, que é a parte de diagonalização de matrizes, onde, usando esses conceitos de autovalores e autovetores, a gente vai pegar uma matriz e escrever ela na forma diagonal dela. Beleza? Fechou então, pessoal. Até mais.